Eu diria que este espetáculo, aqui no meu percurso enquanto criador, tem um grande marco para mim, mas provavelmente, resumidamente e assim com as minhas intenções, é um diálogo entre mim e os meus avós, ou a geração dos meus avós. Acho que é principalmente isso. Acho que é um diálogo entre mim e os meus avós, um diálogo entre mim e a história, de alguma forma, e aquilo que de alguma forma se arrasta por conta da história. Coisas que acabamos por, através das nossas famílias, arrastar de forma inconsciente, e é sobre gerar uma reflexão, não dar respostas, mas sim fazer refletir sobre aquilo que acabamos por estender de forma inconsciente. É sobre família, é sobre amor, sobre um questionamento acerca do amor, como é que o amor do qual nós provimos pode influenciar a forma como nós damos amor aos outros. E acho que temos 5 testemunhos das 5 belas atrizes Marta Gil, Sandra Souza, Inês Realista, Diana Sousa Lara e Rita Correia, numa representação da minha família de alguma forma, em que demonstram a sua forma de dar amor provinda do mesmo amor, que é completamente diferente. Vou passar a elas para elas. Bem, sim, porque esta questão geracional também faz com que a passagem de amor comece a ser diferente, não é? Apesar de nós herdarmos coisas dos nossos pais e os nossos pais herdam dos nossos avós, os tempos vão mudando e nós também, enquanto pessoas, vamos formando aquilo que é a nossa própria personalidade. Portanto, a forma de dar amor, como é óbvio, é diferente em cada uma delas, e a forma de o receber também. E são 5 irmãs e a base será sempre a relação familiar que existe entre elas e com os pais. E é isso que nós vamos ver ao longo de 1 hora de espetáculo. É uma festa de aniversário, a irmã mais nova faz anos, e é sem dúvida uma festa, mas por trás dessa festa existem todas as outras muitas questões que vão sendo levantadas ao longo do espetáculo. E são essas questões que nos trazem problemas e que nos trazem questões que nós vamos perguntar-nos a nós próprios, espero eu, que o público sinta essa necessidade também de perguntar ou de se identificar com aquilo que vê no palco, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. São 5 personalidades muito diferentes e eu acho que cada uma delas, eu espero que no público as pessoas se identifiquem com as diferentes personalidades, sendo que alguém vai dizer que é mais Esther, alguém vai dizer que é mais Olga, alguém vai dizer que é mais Amparo, por aí. Mas o que eu espero no final é que haja uma ligação com o público e com o espetáculo. E eu acho que é isso que nós vamos tentar passar ao máximo. E para além de tudo, passar realmente o facto de que somos irmãs, que isso é muito importante, que o público acredite nisso, logo desde o início. Não, se calhar só para acrescentar, só para quem não... portanto, quem vem ver o espetáculo e também não conhece o trabalho da companhia e o trabalho também do João, que é um espetáculo também que tem vindo a amadurecer há muito tempo, ou seja, nós já estamos neste processo há bastante tempo, e para quem também acompanha o trabalho do João, acho que é dos projetos mais solidificados que nós já fizemos também. Para quem vem ver, olha, podem esperar risos, se calhar lágrimas, não sei, mas sobretudo pensar sobre as coisas, sobre estes temas que eles já disseram aqui. O Chekhov é uma inspiração para mim, mas neste caso não foi o meu ponto de partida. O meu ponto de partida foi principalmente estas urgências de falar sobre de que forma é que se celebra a vida. Também muito tchecoviano. mas eu acho que o Chekhov é um grande rei e nós vamos continuar a falar das coisas que ele também fala, e apesar dele ser intemporal, nós falamos de outra forma hoje, com outro ponto de vista, não maior nem menor, é só
um rapaz como eu, de 25 anos, a questionar estas mesmas coisas. E principalmente neste espetáculo, questionando a partir da minha família, não é? A partir da minha própria experiência. Obviamente que esta questão da minha família, que foi um grande mote para o espetáculo, principalmente porque partiu de testemunhos que as minhas tias me deram sobre questões que eu lhes levantei igual para todas. Mas depois, com as necessidades da criação, tal como a Marta falava, este trabalho todo que fomos desenvolvendo para levantar as questões que queremos levantar, foi obviamente sendo criado algum distanciamento dentro da aproximação que existe. Mas sem dúvida que a pesquisa principal foi procurar esta questão da identificação, não é? É uma grande preocupação para mim. De que forma é que eu posso falar sobre estas fissuras da sociedade, podendo chegar a todo o tipo de público, não é? Cada vez mais acredito que temos que abrir o teatro para um entendimento maior do que só para os artistas. E essa foi uma grande preocupação minha neste espetáculo. Poder expor assuntos tão delicados, porque na verdade estes mesmos preconceitos... Os artistas têm tendência a pensar, não é? Nós somos seres pensantes, partimos daí, não é? Para poder trabalhar. Portanto, mais do que chegar aos artistas, que também é uma preocupação minha, porque fazemos parte, não é? E cada vez mais temos que mostrar que fazemos parte, mas a verdade é que estes preconceitos ou estes conceitos que levantamos no espetáculo, se calhar são menos pensados por um público que não de artistas, não é? E de que forma é que eu posso, sem criar uma reação defensiva ou de raiva, por estar a expor este mesmo assunto frágil, assuntos frágeis, que são vários, como é que eu posso chegar a eles dialogando na mesma forma de diálogo, não é? E isso é uma grande preocupação nossa, não é? Tentámos procurar que nesta família houvesse um tom específico desta família, não é? Desta família, que é uma família, como a maior parte das famílias portuguesas, sem condição financeira, e de que forma é que estas pessoas conseguem conversar sobre esses assuntos ou não conseguem. António e Antónia. António e Antónia é o nome dos meus avós maternos, mas na verdade o espetáculo como eu estava a dizer, é um diálogo com os meus avós, não só maternos, mas também paternos. António e Antónia porque são os pais das minhas tias que me deram os testemunhos, mas também a escolha do título foi porque eu tenho um irmão mais novo que se chama António. E por consequência a minha questão era principalmente falar destes testemunhos passados e de que forma é que uma nova geração pode mudar, dialogar, não é mudar, dialogar com a geração passada, tentando criar alguma reflexão sobre coisas que arrastamos, não é? E que, por exemplo, as gerações passadas, não há culpas nisto tudo. É importante dizer isto. Não há culpas, não há um julgamento acerca da forma como a generalidade, e isto é muito perigoso, generalizar o que quer que seja, mas a generalidade da geração passada que arrasta alguns preconceitos. Mas também não há culpa neles. A história é demasiado pesada, não é? Uma das personagens fala-nos exatamente sobre isso, não é? Sobre a história delas ser demasiado pesada para ela poder encontrar quem é que ela realmente é, não é? E é sobre isto. E o facto de ter escolhido António e Antónia e o António ser primeiro do que Antónia tem a ver com o meu avô
não é? Que é o início de toda a minha de toda a minha família, não é? Chama-se António, e a geração mais nova, que não é a minha, da minha família, também há um António. E espero que as coisas boas do António antigo se mantenham, mas que as coisas não tão positivas sejam recuperadas de alguma forma, para a melhoria de alguma forma, para dialogar melhor com a sociedade. Sim, claro. Mas isso já na vida se toca, não é? Portanto, aqui sim, bastante até. Aqui tocam-se de uma forma que se calhar uns vão entender e outros não. São opções tomadas pelas diferentes personagens. Neste espetáculo, a morte e o amor estão lado a lado, completamente. E é isso que desencadeia até o próprio espetáculo, portanto é isso que depois vai culminar no final que tem e nas coisas que vão acontecendo. Portanto, sim, tocam-se bastante e até eu diria que se calhar há pessoas que vão sair deste espetáculo e vão pensar eu teria feito exatamente aquilo, e há outras que vão pensar não, nem pensar eu não teria feito aquilo. Mentira, não. E portanto, e tem tudo a ver com isto, com esta questão da mentira, que também está muito ligada a esta história da morte e do amor, e a mentira sempre com aquele pensamento de que estamos a criar esta mentira por amor, que é uma coisa que também que é uma coisa que deixa muito a desejar também, não é? Depende muito da perspectiva com que cada um olha para isto. Quem sou eu para achar que devo mentir em prol de amor? Mas há pessoas que acham que sim, há outras que não, e neste espetáculo mostra isso. Há personagens que irão fazê-lo, há outras que vão querer já não fazer, ir contra isso, e tudo isso leva também a questões, não é? E eu espero que o público também sinta isso. Sim, eu também concordo plenamente também com aquilo que a Marta disse. Eu acho que são temas muito pertinentes também para falarmos sobre, e tal como o João disse, assim, o espetáculo tem muitos subtemas, não é? Poderíamos identificá-lo com esses dois temas principais, não é? Portanto, a morte e o amor, mas também como o João disse, não é nenhum julgamento, não é dizer que esta forma está correta, que este ponto de vista está correto. Não, o objetivo é realmente dar outra perspectiva, diferentes pontos de vista dentro da mesma família, e pensar sobre esses temas, não é? Porque são transversais à partida a toda a gente. À partida toda a gente conhece ou teve um contacto mais direto ou indireto com a morte ou com o amor, portanto são temas que atravessam a história ao longo do tempo, não é? A mesma forma como se celebra quer um quer outro, também sofrem muitas alterações com o passar do tempo, portanto é um refletir sobre esses assuntos também. Sim. Sim. Só acrescentar aqui uma coisa sobre exatamente essa questão, que é, este processo teve 1 ano e uns meses, e a certa altura no processo, uma pessoa muito especial que também participou no processo, a Érica Rodrigues, nos levanta, tendo em conta que estes eram um dos temas, o amor e a morte eram temas a ser abordados, a Érica partilhou connosco sobre uma leitura que a mesma estava a fazer, que a paixão e a morte estão intrinsecamente ligadas, porque ambas estão num limbo entre a pulsão de vida e morte muito, muito ligadas entre si, e portanto este espetáculo é sobre isso, mas também sobre outras coisas tantas que se ligam a isso, não é? São temas muito grandes, não é? Sim, porque o amor a partir do momento em que eu comecei a estudar, quase que se tornou um conceito, muito mais do que um sentimento. E há um livro lindíssimo que foi uma das minhas referências para o espetáculo, que é Os Libertadores do Amor, do Alexandrian, e esse livro fala-nos sobre esta questão da evolução desse mesmo sentimento, conceito, a partir do momento em que o estudas, ao longo de toda a história, não é? E na verdade o amor é aquilo que cada um quiser que seja o amor, portanto não há uma definição.
Sim, acho que ao longo do meu percurso sempre foi algo que eu quis muito trabalhar, esta questão da ficção e da realidade, ah, porque na verdade me move, me mexe mais e exatamente ligando também ao nome da própria companhia, não é? Play Company, é sobre um jogo, não é? E é sobre jogar sobre estas fronteiras. E este meu interesse tem a ver com achar mais picante jogar este jogo incerto entre a ficção e a realidade, porque acho que torna o objeto artístico, da forma como eu o crio, mais vivo. Agora vou passar às atrizes para elas dizer o que é que sentem neste jogo de ficção e realidade. Eu acho que é sempre muito interessante quando nós sabemos que estamos a interpretar uma personagem baseada em alguém que realmente existe. Por outro lado, também traz uma certa responsabilidade, que quando estamos a falar de uma personagem fictícia é outra coisa, não é? Eu acho que aqui traz uma certa responsabilidade de não querermos, se calhar, desiludir, ou se calhar de termos medo de contar uma história que não é bem assim. Aqui eu acho que estamos muito seguras, porque estas personagens não são ipsis verbis aquilo que as pessoas são na realidade. É baseado em, e depois há histórias que são completamente ficcionadas. Agora, nós já as vimos, nós vimos entrevistas delas e, portanto, isso é uma coisa, eu acho que nos ajudou no sentido de cada uma criar a sua personalidade de uma forma mais vincada e a forma como se relaciona com determinadas irmãs. Com aquela irmã eu sou mais isto, mas com a outra eu sou mais aquilo. E eu acho que foi aí que nos trouxe a parte que é mais... que mais nos ajuda nesta construção das personagens foi como é que nós nos relacionamos umas com as outras, porque não nos relacionamos com as outras todas de forma igual. Há relações que são particulares e há umas que são mais difíceis do que outras, e é assim que acontece na realidade. 5 irmãs não se podem dar assim todas bem ao mesmo tempo e todas mal. E portanto eu acho que aí foi crucial. E acima de tudo definirmos, para quem está a ver, perceber claramente os traços que definem cada uma e o que é que as distingue. E isso ao longo do espetáculo acho que é bastante visível, até pelos pontos de vista que defendem, pela forma como agem, pela forma que decidem falar sobre certas coisas, e depois saber que elas nos vão estar a ver, que isso também é uma coisa que mexe connosco e para mim torna mais interessante. Para mim torna ainda mais interessante, sabendo que não estou a fazer daquela pessoa, estou só a fazer uma personagem baseada naquela pessoa, mas isto a mim torna-me bastante interessante. E também é a primeira vez que estou a fazer uma peça de teatro em que isto acontece. Portanto... Sim, eu queria só acrescentar que, ao contrário de outros espetáculos que a Play fez, em que esta questão da realidade e da ficção estava de alguma forma bastante definida ou não, mas era pelo menos claro, aqui esta questão da realidade e da ficção está mais difuso, ou seja, não é tão claro realmente aquilo que é realidade e aquilo que é ficção, ao contrário de outros espetáculos onde isso acontecia realmente. Aqui é ficção, aqui é realidade. Aqui não há bem essa definição, então isso permite que a linguagem com o próprio público, não é? E a partir de uma barreira que possa existir, não há. Ou seja, torna todo este jogo de o que é verdade, o que é mentira, onde é que são as atrizes, onde é que são os personagens, onde é que... Tudo isso, pelo menos para mim enquanto atriz, é muito interessante trabalhar e é dificílimo. É muito difícil, é um trabalho muito difícil, mas eu acho que para um espectador que vê isso, abre um caminho de opções, de identificação, de repente estas pessoas estão aqui a falar comigo e eu entendo o que estão a dizer, não é uma coisa super distante, não é uma coisa de outro mundo, não, os temas são próximos, a linguagem é próxima, são pessoas, esta família poderia ser outra qualquer que se calhar iam ter outros pontos de vista sobre estes assuntos, mas esta linguagem neste espetáculo em específico eu acho que permite isso, de haver esse lugar do público também de alguma forma se identificar e se aproximar daquilo que nós estamos a tentar passar. Às vezes, acho que falámos um bocadinho sobre isso ainda há pouco, mas às vezes a amar não chega, mas isto é para mim.
e para a Marta também, que nós já falámos muito sobre isto, mas se calhar a Sandra tem outro lugar. Para mim e para a Marta, por exemplo, que já falámos muito sobre isto e em processo e etc, mas isto é muito interessante, é poder trabalhar com 5 atrizes tão diferentes e na verdade neste processo passaram acho que 10 ou 12 atores, portanto ao longo do processo, e o interessante e o que tornou o espetáculo tão completo foi exatamente isso, perceber que a relação com o amor era muito diferente, porque houve atrizes a passar por este processo, não vou dizer se alguma está no espetáculo ou não, nem vou dizer quem é, a achar que o amor era suportar. Portanto, existe espaço para tudo isto, porque o amor é aquilo que cada um quiser que seja o amor e aquilo que lhe fizer sentido para o amor. Por exemplo, para mim e para a Marta, que já falámos disto de forma muito clara, não chega, mas consigo entender todas as razões que levam alguém a achar que chega, que está acima de tudo. Exatamente por eu achar que o amor não chega, é que este espetáculo é, sem dúvida, um diálogo, como estava a dizer, entre mim e os meus avós, é sem dúvida uma homenagem a eles e de todo o amor que eu tenho para com eles, mas acho que eles agora me entendem melhor do que nunca, acho eu. E que todas as minhas razões para fazer este espetáculo e de não só mostrar a beleza daquilo que foi a nossa ou a vida deles no caso, é exatamente porque amar não chega. A Sandra, pronto, a Sandra tem outro ponto de vista, por isso é que acho que é interessante aqui passar. É assim, lá está, isto não há certo nem errado e cada um tem a sua perspectiva, não é? E aquilo que para mim é o amor, para o João é outra coisa, enfim. Eu acho que na minha ótica, eu acho que é o amor que move tudo o que nós fazemos, eu acho. Se eu estou aqui hoje vestida com esta camisola a trabalhar aqui, é porque de alguma forma isto me toca e tenho amor por aquilo que faço. É aquilo que eu acho, não é? Aquilo que eu acredito, que realmente que o amor é a força maior para nos mover. Isto tinha pano para mangas, não é? Podíamos ficar aqui a discutir muitos assuntos, mas na minha opinião, sim, o amor é um mote para que tudo aconteça, eu acho. Assim como a personagem dela. Assim como a personagem dela, por isso é que ela também ainda mais ligada a isto está e por isso é que tem a personagem que tem. A minha fé, ou se quisermos chamar religião, também é o amor, apesar de eu não achar que ele sempre chega. Pronto, é isto. Sei lá, ia dizer outras coisas, mas não vale a pena, acho que é isto. Obrigado. Obrigada.